Fala, trilheiros, tudo bem? Nesta aula abordaremos os aspectos relacionados ao princípio da presunção da inocência. Vamos juntos? O princípio da presunção da inocência está positivado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, cuja redação é: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por outro lado, tal princípio também está presente no artigo 8º, item 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, com a seguinte disposição: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Mas vocês devem estar se perguntando, qual o significado desse princípio? Para que ele serve? De acordo com o doutrinador Marco Antônio Marques da Silva, a presunção da inocência apresenta 3 finalidades. A primeira é assegurar garantias a um acusado frente ao direito de punir por parte do Estado. A segunda é evitar que o acusado sofra medidas que restringam seus direitos enquanto não verificada sua culpa no caso concreto. E a terceira é atribuir o ônus probatório para a acusação, ou seja, o réu não precisa provar sua inocência, bastando que demonstre que a acusação não se mostrou capaz de comprovar sua culpa. Fácil, né? Entretanto, como não há bem que sempre dure, é necessário abordarmos o período de vigência da presunção da inocência. Não sei se vocês repararam quando lemos os dispositivos legais no começo da aula, mas a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição Federal atribuem duração diferente para a presunção da inocência. A Constituição Federal é clara no sentido de considerar alguém como inocente enquanto não transitar em julgado a condenação. Assim, enquanto não esgotadas todas as vias recursais, o indivíduo não pode ser reconhecido como culpado para a doutrina. Já a Convenção restringe a presunção até o momento em que restar comprovação legal da culpa do acusado. Logo, seria possível considerá-lo como culpado com acórdão do Tribunal de Justiça ou do TRF que condene o indivíduo, uma vez que o STJ e o STF não analisam questões fáticas, restando comprovado que o acusado praticou o crime. Os apelos aos tribunais superiores acabam por analisar vícios processuais que podem anular todos os atos já praticados, mas não se rediscutirá o conteúdo das provas carreadas nos autos. Sucedeu, entretanto, que o STF modificou o entendimento existente sobre o tema. No julgamento do habeas corpus 126.292, neste ano mesmo de 2017, nossa Corte Constitucional passou a entender a possibilidade da execução provisória da condenação penal após o julgamento do caso por um tribunal de segunda instância. Considerou-se que, por meio do devido processo legal, o réu teve a possibilidade de se defender em 2 instâncias e que, julgada a apelação, não é mais possível se analisar questões fáticas do caso. Ademais, entendeu-se pela impossibilidade de o manejo de infinitos recursos serem usados como forma de evitar a punição dos culpados. Por fim, destacou-se que ainda subsiste para a defesa o habeas corpus como forma de garantir a cessação de eventual constrangimento legal. Em razão da polêmica gerada com a adoção de tal entendimento, foram ajuizadas as ações declaratórias de constitucionalidade número 43 e 44, com a finalidade de reconhecer a adequação do artigo 283 do CPP à Carta Magna, uma vez que ele limita o encarceramento das pessoas às hipóteses de flagrante, prisão temporária, prisão preventiva ou em decorrência de sentença penal transitada em julgado. O objetivo dessas ações era reverter o entendimento adotado pelo STF, que autorizava a execução provisória da pena. Sucedeu, entretanto, que o STF manteve o seu entendimento, dando interpretação conforme a Constituição ao artigo 283 do CPP, para adequá-lo à possibilidade de execução provisória da pena. Assim, nossa Corte Constitucional entendeu que o princípio da presunção da inocência apresenta conteúdo dinâmico, modificando-se a depender da marcha processual. Até o julgamento da segunda instância, ele pende para a defesa, uma vez que a culpa do acusado ainda não foi formada. Já após o acórdão condenatório, ele pende para a acusação, pois as questões fáticas do caso tornaram-se imutáveis. Ademais, asseverou-se que o conceito de trânsito em julgado no processo penal não é o mesmo verificado no processo civil. No processo civil, trânsito em julgado equivale à formação da coisa julgada, oportunidade em que nenhum recurso mais é cabível no processo. Já no processo penal, o termo significa a impossibilidade de análise fática do caso, o que ocorre com o julgamento da segunda instância. Ufa, quanta coisa, né?
Agora analisaremos os desdobramentos do princípio da presunção da inocência em duas regras. A primeira é a regra probatória, a segunda é a regra de tratamento. Bom, pela regra probatória, também conhecida como indúbio pro réu, o Ministério Público ou o querelante apresentam o ônus, ou seja, a obrigação de provarem a culpa daquele que acusam. Assim, o juiz do caso concreto, ao analisar as provas produzidas, deverá absolver o réu caso exista qualquer dúvida razoável de sua inocência, uma vez que é preferível não punir um culpado do que prender um inocente. Vale destacar que o indúbio pro réu somente tem validade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A partir daí, passa a valer o indúbio contra réu. Mas, Jorge, se o caso já acabou, qual é a finalidade dessa mudança? Já explico. A mudança terá relevância nos casos de eventuais ações de revisão criminal ajuizadas pela defesa. Nessa hipótese, caberá à defesa demonstrar o cumprimento de alguns dos requisitos que autorizam a revisão criminal, previstos no artigo 621 do CPP, para anular a condenação imposta anteriormente. Se existirem dúvidas acerca do cabimento da revisão criminal, a condenação deverá ser mantida. Já a regra de tratamento apresenta duas dimensões. A primeira é dentro do processo, ela tem por finalidade fazer com que o juiz enxergue o réu como inocente, considerando a imposição de medidas cautelares somente em último caso, além de absolvê-lo quando a acusação não lograr êxito em provar sua culpa. Externamente ao processo, o objetivo é evitar que haja publicidade abusiva e estigmatização sobre os acusados, uma vez que eles ainda não foram declarados culpados pela justiça. Entretanto, tal regra não é cumprida no Brasil, conforme se verifica nos casos criminais midiáticos que se sucedem de tempos em tempos. Bom, galera, é isso. Bons estudos. Um abraço.